Olá, boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Nós estamos no nosso 17º dia de jejum de Daniel. E eu espero que todos estejam bem, confiantes, porque nós já estamos entrando na reta final. Agora, de completar todo o nosso objetivo. Muito obrigado a todos vocês. Enquanto nós vamos aguardando os demais irmãos que vão participar da live, vamos também pedir a bênção do Senhor. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te bendizemos, glorificamos a Ti, o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor está concedendo a esses 43 intercessores e intercessoras estarem sendo conduzidos nesse jejum, Senhor. Estamos alcançando o 17º dia do jejum de Daniel. 80% do nosso objetivo nós estamos alcançando. Então, porque o Senhor é maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. 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 Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, Senhor, a te contemplar, especialmente nesse tempo que nós estamos consagrando de jejum e oração. Muito bem, como eu disse, nós atingimos 80% do nosso projeto. Portanto, faltam apenas 4 dias para encerrarmos o jejum de Daniel. E espero que todos estejam muito bem, firmes, convictos e caminhando para atingirmos o nosso objetivo. Então vamos lá dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos e irmãs. Wanda Maria, Catarina Augusta, Maria Rita, Cláudia Aparecida, Joyce Camila, a Bruna e o Fabrício Galon, a Evelyn Carolina, a Renata Placidelli, com certeza o Abraão está lá também, e a Sara, Diana Mello, Dani Arantes, Liliane Leite, Neide Souza, Mara Souza, Claudineia Paula, Leonilda Vitor e Lucier de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, agradecemos a Deus pela vida de todos os 43 intercessores e intercessoras que estão perseverantes e perseverando nesta caminhada. Glória a Deus. É sempre importante nós estarmos convictos, né, do nosso papel, do nosso trabalho, e estarmos cientes de que, em nome de Jesus, vamos alcançar o nosso objetivo. E falando nisso, é necessário termos fé. Em diversos textos, ao longo das ministrações da Palavra do Senhor, do jejum de Daniel, nós falamos sobre fé, e hoje nós vamos falar algo da fé muito importante para os nossos dias. Mauro está entrando agora também. Por que Jesus disse fé como um grão de mostarda? Nós comumente pensamos, né, que Jesus estava falando do tamanho da fé. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu fico imaginando esse tempo todo, né, o que isso representaria. Qual é o sentido? O que realmente Jesus quis dizer com esse tipo de fé? O que ele queria ensinar para nós? Qual era o objetivo? Então nós vamos lá em Mateus capítulo 17, dos versículos 14 ao 21, que está escrito assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então agora nós estamos no período, se aparecer aí, está mais fácil. Mostarda em Israel dá como mato aqui no Brasil, né? Em todo lugar que você vai tem mato. Jesus usa uma situação típica da vida dos judeus para explicar um dos 6 princípios, os 6 princípios de Hebreus 6, não é? A fé em Deus. Semente de mostarda, como que ela age? A semente de mostarda, quando cai no chão, no solo Israel, extremamente rochoso, composto de rochas vulcânicas, né? Lá não é um país que tem tantas possibilidades de terreno bom para plantio como no Brasil. É um solo muito duro, muito difícil de nascer, com pouco adubo. A semente de mostarda pode cair embaixo das rochas quando semeada. E por isso o grão de mostarda tem 7 características fundamentais para sobreviver, vencer, crescer e dar os frutos. Primeiro, ele tem que ser persistente. Perseverante, ele não se entrega ao desânimo, porque está embaixo da rocha.
Segundo, incansável. Ele não se cansa de lutar, porque ele tem que fazer um trajeto extremamente doloroso, vamos dizer assim, difícil até encontrar a luz. Determinado, ele tem que enfrentar o seu maior desafio. Paciente, ele tem que saber esperar a hora certa. Inabalável, ninguém tira ele da sua missão. Missão dada, missão cumprida, terminologia militar. Insistente, ele não desiste, porque sempre insiste. E constante, não é 8 ou 80, é sempre 100% focado na missão. Como a gente tem que fazer o jejum de Daniel. Se a gente não focar, a gente não consegue ir até o final. A semente de mostarda ela é persistente, independente do tipo de solo em que ela está. Fé não é sentimento. Você não sente a fé, porque a palavra fé, emuná, como eu expliquei já no começo, ela a melhor palavra em português para traduzir emuná é confiança. Então, quando fala em fé, a gente tem que pensar não em sentimento, mas em confiança. Pode ter vários tipos de pedras sobre a semente de mostarda. Pode ter falta de adubo sobre a semente de mostarda, e normalmente tem. Pode ter falta de água sobre a semente de mostarda, e normalmente tem. Pode ter falta de chuva sobre a semente de mostarda, e normalmente tem. Pode ter a falta de todas essas coisas juntas na plantação. Que o grão de mostarda, ele vai encontrar um caminho para seguir e subir, sempre em direção à luz, com toda a semente, como toda semente faz. A Galileia é uma região de rochas vulcânicas. Rochas que vêm de vulcões. Em Israel tudo é pequeno. Tudo lá é pequeno. O Rio Jordão é como um córrego perto dos rios brasileiros. Ele tem 250 quilômetros, perto dos 6.868 mil quilômetros do Rio Amazonas, que é 27 vezes maior que ele. O Mar da Galileia ele tem apenas 21 quilômetros, por 13 quilômetros de largura é um lago. O Mar do Caribe, por exemplo, tem 2.750.000 quilômetros quadrados. Então, mesmo o mar lá é um lago aqui. O Monte Tabor, o famoso monte da Transfiguração, ele tem 525 metros, é uma colina. O Pico da Neblina, por exemplo, tem 2.995 metros. E para esses pequenos montes, eles dão o nome de montanha, porque lá é uma montanha. Como há muita rocha em Israel, uma sobre a outra é chamada de montanha, um pequeno monte. Por exemplo, de 1 a 2 metros de altura, é um pouquinho maior que eu, que tenho 1,80 m. Debaixo dessas pequenas montanhas, começava a nascer o grão de mostarda. E ele vai em direção à luz, porque é assim que as plantas fazem. E não importa a rocha que está pesando sobre ele, não importa a pressão das rochas, não importa que faltou adubo, que é tão necessário, não importa a falta de água, a falta de chuva, o grão de mostarda vai até o fim. Simples assim. O grão de mostarda rompe de repente, começa a crescer, e ele empurra aquele monte para o lado. E aí nasce aquela árvore incrível, sensacional, fantástica, a mostarda, a Brassica juncea, de 1,5 m, mais baixinho que eu. Era isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. É bem possível que nesse dia havia uma árvore de mostarda que tinha afastado alguma rocha. No ensino de Jesus sobre emuná, fé, não importava a pressão que estava sobre, não importa a pressão que está sobre você. Não importa as lutas que você está enfrentando, não importa as dificuldades cercando você de todos os lados. Não importa se estão faltando muitas coisas ou está faltando tudo para você. Não importa se os desafios que você tem são imensos como montanhas, e montanhas iguais à do Brasil, e que estão assim pesando sobre você, é um peso muito grande, você está sentindo um peso. Olhe para a luz. Está escrito em João 8,12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está ensinando que a sua fé, para conseguir o que deseja, precisa ser igualzinho ao grão de mostarda. Persistente, incansável, determinado, paciente, inabalável, insistente e constante. Persistente, a sua fé não pode se entregar ao desânimo. Incansável, a sua fé não pode se cansar de lutar. Determinada, a sua fé tem que enfrentar todos os desafios. Paciente, a sua fé tem que saber esperar a hora certa, mesmo que isso esteja demorando muito. Inabalável, a sua fé ninguém pode tirar da sua missão. Como a gente quando começou o jejum de Daniel. Tudo acontece. Hoje me ofereceram até sorvetinho caseiro.
insistente. A sua fé não pode desistir, porque ela sempre tem que insistir, ela tem que persistir. Não desista, insista, persista. E ela tem que ser constante. Não é 880, é sempre 100% focado naquilo que você está buscando. Seja como o grão de mostarda e decida crescer e não se importe com as dificuldades que sobrecarregam você, porque emuná, fé, é confiança. Isso é emuná, isso é fé. Fé não é sentimento, fé é confiança. Fé é muito mais a decisão, algo constante, inabalável. Fé é determinação. Fé é crer naquilo que foi dito para você. Fé é atitude. Fé é ação. E por isso, ele é o segundo dos 6 princípios de Hebreus 6, 1, 2, né? Que nós aprendemos no começo do discipulado. O grão de mostarda não fica lá reclamando, paradinho, esperando a rocha sair de cima dele para ele crescer. Ah, depois eu cresço, nem ligo se não dá certo. Eu nem queria crescer mesmo. O grão de mostarda age e vai crescendo constantemente. Essa é a lição de fé que Jesus deu aos seus discípulos. Vejamos exemplos das características da fé como grão de mostarda. A fé persistente. Aqui nós vamos ver o cego de Betsaida, que eu ministrei ontem. Marcos 8, 22, 26. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe o cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se lhe via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como as árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. A fé não se entrega ao desânimo. Na verdade, eu falei que esse aqui era do cego Bartimeu, mas não é não, esse aqui é outro cego. Esse foi um outro que Jesus curou. Então ele mostrou a persistência. Ele não desistiu, ele não se entregou. O segundo tipo é a fé incansável, a fé do centurião, que nós vamos ver em Mateus capítulo 8, dos versículos 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A fé, ela não se cansa de lutar, de continuar, de batalhar. Por ser incansável, Jesus jamais viu alguém com mais fé que esse militar romano, numa região cheia de religiosos e de religião. Essa fé é um absurdo para quem vive só da razão. Fé não é sentimento, fé é atitude. O terceiro tipo, a fé determinada da mulher hemorrágica. Esta sim eu citei no meu testemunho. Mas agora nós vamos ver o texto por completo. Lucas capítulo 8, versículos 43 e 48. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa de que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé enfrenta o seu maior desafio. Essa mulher
Em 12 anos ela gastou todo o dinheiro que tinha, ela torrou tudo que tinha, coitada. E os médicos fracassaram em tentar curar sua menstruação diária, sem nunca dar descanso. Eu imagino a vida dessa mulher acabou. Uma senhora casada, com certeza, ela acabou a sua vida. Ela foi excluída porque ela era considerada impura e perdeu todas as expectativas. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela não se deteve diante de todas as adversidades, sim, a multidão, e ela dizia consigo, né, como aquele texto de Marcos que eu li, só de tocar na veste dele, meu Deus do céu, que fé, você enfrenta o seu maior desafio. Essa mulher de 12 anos, então, ela gastou todo o dinheiro que tinha. Os médicos fracassaram em curar sua menstruação, sem nunca dar descanso. A mulher estava desenganada pela medicina da época, como muita gente hoje. A mulher estava fraca e anêmica. A fé em Jesus a curou. Esse é o maior desafio de sua fé. É você continuar servindo a Jesus com a vida em obediência, em santidade todo dia. Mesmo diante das adversidades e das lutas. Você faz a sua oração e não tem respostas. Nós ministramos quando Deus fica em silêncio e não responde. Você continua a orar e parece que não tem ninguém do outro lado, só silêncio. Até o texto da palavra de Deus parece que não quer falar nada ao seu coração e mente. Aí talvez o coração já esteja duro. Você obedece a Deus e só vem bombas sobre você. Notícias ruins, gente te prejudicando. Meu Deus do céu, fica que nem Jó, né? Toda hora um servo dando uma má notícia. Você não vê nada, você não sente nada. Na verdade, fé não é nada disso. Você não experimenta nada e tudo está dando errado. Mas você continua no discipulado, na palavra de Deus, na ceia, no culto, nas orações, nos jejuns especialmente, orando de madrugada. Este é o grande desafio da sua fé, meu irmão, minha irmã. Continuar sendo um discípulo de Jesus, temente a Deus, firme, vivendo em obediência a Cristo e em santidade, todo dia, como se Jesus fosse arrebatar a igreja amanhã de madrugada. E assim mesmo, você continua confiando no Senhor e não se entrega ao desânimo, à apostasia, ao desvio ou à heresia. O quarto tipo é a fé é paciente, o paralítico no tanque de Betesda. Esse é um texto por demais maravilhoso. Aliás, até naquele texto de Lucas, ali quando ele fala quem, no original é uma palavra no feminino, né? Então Jesus já sabia que era uma mulher, mas ele queria que ela se identificasse. Então está escrito lá em João capítulo 5, versículos dos 2 a 10. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, uma espécie de piscina, né? A palavra inclusive no original. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Aliás, em Jerusalém, por falta de rio, então, inclusive os batismos eram feitos nesses tanques, quer dizer, nessas piscinas, né? Na verdade, o único na Bíblia que foi batizado em rio foi Jesus, porque ele saiu de Jerusalém, né? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Simples assim. Logo aquele homem ficou são e tomou seu leite e andava. E aquele dia era sábado. Então deu treta, né, com os fariseus. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te se tu levantar o leito. Vocês vejam que eles estavam mais preocupados com formalidade do que com a libertação do homem. A fé que espera a hora certa. O tanque, uma piscina com o formato de um pentágono, né, uma pipa, só que embaixo é quadrado. A fé que espera o tempo de Deus. A fé que sabe esperar com paciência a sua vez, como o Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor. 38 anos sofrendo enfermo paralítico. Sua fé o levava ali todo ano, numa espécie de São Silvestre da fé. Todo ano ele ali perdia.
Esperou um anjo e veio o Criador de todas as coisas. Aleluia. A fé foi recompensada. A fé é inabalável, naturalmente que o Senhor já estava sabendo de tudo isso. O paralítico de Cafarnaum, que inclusive já foi motivo de nossa pregação. Aqui nós estamos dando apenas um apanhado, porque cada texto desse aqui merecia uma pregação única. Em Lucas 5, dos versículos 18 ao 26. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais difícil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. A fé que ninguém tira da sua missão. A fé que não foca nas dificuldades da vida, nem nos empecilhos e problemas que vão surgindo. A fé que não vive dando desculpas e procurando explicações. Missão dada, missão cumprida, é uma fé militar. Driblou a multidão, achou solução no telhado e colocou o paralítico frente a frente com Jesus, e aí o problema foi resolvido. O sexto, a fé insistente. E aqui a gente vê que sempre são textos muito profundos em termos de fé. Então a gente sempre está citando. Aqui nós vamos citar a mulher cananeia, que está lá em Mateus capítulo 15, versículos 22 a 28. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A fé que bate até que a porta se abra. Nós falamos sobre esse texto. A fé que pede até receber. A fé que busca até encontrar. A salvação e suas bênçãos, em primeiro aos judeus e só depois aos gentios. A mãe diz a Jesus que não exigia mudar a ordem da salvação, apenas pediu um adiantamento da bênção. Ela pediu um valezinho, a cura de sua filha, pois isso não prejudicaria o plano de Deus Pai. Mulher esperta. Jesus se impressionou com a fé dessa mãe cananeia. Essa é assim, ela é uma fé insistente. E por último, uma fé constante. Agora sim é Bartimeu, o cego. Estamos lá em Marcos 10, 46, 52. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A fé não é altos e baixos, que ora está com pressão baixa e ora está com pressão alta.
Isso, né, quem sofre esse problema, você sabe como é difícil. Não é a fé que hoje está 8 e amanhã está 80. A fé está 100% focada na missão, no alvo, no objetivo, como nós estamos fazendo no jejum de Daniel. A fé, como um grão de mostarda, é um lindo ensinamento de Jesus, como tem que ser a fé viva dos seus discípulos. Bartimeu usava a cegueira para ganhar esmolas sem trabalhar. Ele abriu mão disso para enxergar e poder trabalhar, pois sabia que não ganharia mais esmolas, e por isso ele jogou fora a capa, já saiu com essa certeza. Jericó tinha 100 mil habitantes, 2 vezes e meia a cidade de Agudos. No Oriente, 1 a cada 5 pessoas eram cegas. Bartimeu ouviu e aprendeu sobre Jesus e a necessidade de se ter fé para alcançar a bênção. Ficou no caminho por onde sabia que Jesus iria passar. Ele premeditou o negócio. Não tinha GPS, nem Google, nem celular, nem TV ou rádio, né, para se comunicar, mas ele soube se informar e se preparou. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Imagina, ele não tinha GPS, não tinha Google, não tinha celular, não tinha TV, não tinha rádio. Passar um rádio para o outro, não tinha nada. Mas ele se informou, esperou e ficou no caminho que ele sabia que Jesus iria passar. Foi só ouvir a voz de Jesus e tomou passe. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bartimeu não era cego espiritualmente. A pior cegueira é espiritual, daquele que não sabe, que precisa aprender mais ou acha que já sabe o suficiente. A pior cegueira é não ver a sua real situação espiritual. Então nós precisamos ter em ideia uma coisa maravilhosa, que é a vida de fé, de confiança a Deus. É uma vida maravilhosa. Nós podemos ter e fazer muito sobre isso. Eu me lembro que há 20 anos atrás eu fui convidado, 20 anos mais ou menos, talvez até mais, para ministrar numa igreja batista lá no Bela Vista, em Bauru, no encontro de casais. E havia vários pregadores, né? Era a semana toda, né? Então eu fui acho que numa quarta ou numa quinta-feira, então tinha sexta, sábado, no domingo vinha lá o pregador principal. E a gente, como tinha compromisso também no domingo, fomos no... O tema era sobre família. Eu orei muito a Deus, né? Foi uma igreja de estudiosos, eles estudavam muito a Bíblia. Então ali estavam muitas famílias presentes, muitos casais, e eu ministrei um tópico chamado Os 10 Mandamentos da Comunicação do Casal Feliz, que a gente fala sobre o casamento. Porque os casais, ali a família tinha muita gente, tinha médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, contadores, funcionários públicos do alto escalão, pessoas bem esclarecidas. Então a gente tinha que preparar uma palavra mais ou menos para esse público. E então, quando eu terminei de ministrar, aconteceu uma coisa muito interessante. Para minha surpresa, os homens e mulheres eles foram à frente do microfone chorando de alegria, agradecendo a Deus por ter aprendido aquilo, que é uma coisa simples. E dizendo que havia entendido, e finalmente tinha entendido de forma prática o que tem que fazer. E a gente vê que às vezes a complicação da nossa vida, ela vem pelas dificuldades que a gente enfrenta. A gente passa por muitas provas, muitas dificuldades que nos atrapalham. E é isso que precisamos colocar na nossa mente. Esse é o seu maior desafio. Você deve continuar servindo a Jesus com a vida, a obediência e santidade todo dia. Você faz a sua oração e não tem respostas. Você continua a orar e parece que não tem ninguém do outro lado, só silêncio. Até o texto, muitas vezes, das Escrituras parece. Mas, enfim, você precisa decidir o que quer. Você precisa continuar. Você precisa insistir. Que tipo de fé é a sua? A tua fé é viva e te salva, ou a tua fé já está morta? Então a gente tem que refletir, não, minha fé está morrendo. Então, e esse é um período de treinamento. A tua fé é como um grão de mostarda, agora nós já sabemos. Se ela é como um grão de mostarda, ela tem que enfrentar todos os desafios, todas as adversidades na nossa vida. Gostaria de antecipar para os irmãos, nós vamos ter mais 4 dias, ainda vamos falar mais um tema amanhã. Nos últimos 3 dias,
vamos dizer assim, todas as palavras elas são importantes e principais, todas elas. Cada uma visa, ela tem o propósito de nos estar dando direção. E Deus fala com todos, fala comigo, fala com vocês. A palavra é para todos, não é só para um ou para outro. Agora, nos 3 últimos dias, nós vamos estar fazendo uma ministração extremamente importante, urgente, e que eu peço que a maioria que puder estejam acompanhando. Como é uma palavra grande, nós vamos dividir em 3, né? A gente tem uma irmãzinha aqui que tem o costume de sair repreendendo. Depois dessa, então, ela vai repreender com muito mais propriedade. Então, veja bem, nos dias 7, 8 e 9, que os 3 dias, né, os 3 últimos dias, nós vamos estar falando sobre um único tema. Um único tema, e esse tema, ele é algo que tem que ser resgatado na vida dos cristãos. E que, de uma certa maneira, a gente conhece pouco. É um desafio para você e para mim. Porque o fato da gente conhecer não quer dizer que a gente alcance tudo. Porque Deus vai dando a revelação e você vai aprendendo. Mas a prática, ela vai exigindo tempo. Então, às vezes, a gente conhece mais, geralmente a gente conhece mais e pratica de menos. A gente tem que correr para poder equilibrar as coisas. E essa é a vida cristã, e não tem jeito. É sempre assim mesmo. Por isso que a palavra de Deus vem para nos corrigir. Porque se a gente já tivesse atingido o nível de santidade ideal, a gente era arrebatado. Como aconteceu com Elias e Enoque. Com Elias e Enoque, eles chegaram nesse patamar. E o que aconteceu? Subiram. Então eu peço a vocês, amanhã já tem uma palavra também muito forte. E esses 3 dias, não é só a questão de ser palavra forte. Ela é uma palavra de direção e de redirecionar a nossa mente, a maneira com que nós enfrentamos a vida e os problemas espirituais nossos e da nossa família e das pessoas com quem nós convivemos. Então, são 4 dias de palavras que devemos nos esforçar para aprender, porque eles vão fazer a diferença, especialmente os 3 últimos dias, que é o único tema. Amanhã é um tema único e fecha. Agora, na quinta, na sexta e no sábado, é o único tema em que a gente dividiu em 3 partes, porque ele é grande. E precisa ser bem, eu não gosto de temas grandes num dia só, porque você tem que correr, passa muito rápido. Eu gosto de estar dando tempo para todos estarem assimilando bem a mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, vamos então nesse momento fazer a nossa oração. Vamos orar por todos aqueles os 43 intercessoras que estão no jejum de Daniel. Pai Celestial, esse momento que nós entregamos e apresentamos no Teu altar os nossos intercessores e intercessoras. Eu entrego a Ti, Senhor, a vida do Abraão Rodrigues da Silva, Alberto Rodrigues da Silva, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aures Moreira, a Bruna Toniza Galon, a Catarina Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson de Jesus, a Cláudia de Paula da Silva, a Claudineia de Lima Garcia, a Claudineia de Paula, a Cleusa Damasceno, a Daniele Damasceno Arantes, a Diana Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Elismara de Souza, o Everton Fabiano de Souza, o Fabrício Galon, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Giovana Damasceno, a Gisele Rodrigues Silva Pisani, a Elisandra da Costa, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, Ivone Negrini, o Geuciano Pereira da Silva, o Jonathan William Silva Rocha, a Joyce Camila Souza, a Leonilda dos Reis Vitor, a Luciane Carvalho, Magali Rondina, a Mara Lúcia Danelon Miliani, Maria José dos Santos Silva, Maria Lucia de Jesus Rosendo, Maria Rita Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Neide Vieira de Souza, Renata Placidelli Araújo, Sérgio Francisco de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e a Winen Ferreira da Silva. Antes da gente fazer os decretos, né? Vamos aí novamente dar os nossos cumprimentos aos que estão online hoje. Wanda Maria, Catarina Augusta, Maria Rita, Cláudia Aparecida, Joyce Camila,
a Bruna e o Fabrício, a Evelyn, a Renata, a Diana Mello, a Dani Arantes, a Liliane Leite, a Neide Souza, a Mara Souza, a Claudineia Paula, a Leonilda Vitor, a Lucier de Jesus, o Mauro, a Winen, a Mara, o Willow 13, a Ilza Toniza, a Edna Fernandes, a Elisandra Costa, o Fábio Souza, a Liliane Leite. Muito bem. Então, vamos aos decretos. Vamos levantar os 7 decretos sobre a tua vida, sobre a tua família. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo e bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor e bênção. Na promessa do Provérbios 10, 6 e 15, 6. Bênçãos há sobre a casa do justo, e na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família se converta a Deus vivo, de coração puro e tenha a mente renovada, e sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Na promessa do Salmo 118, 15 e 91, 10. Nas tendas do justo a voz de júbilo e salvação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, versículo 10. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes, na promessa do Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na sua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas e dos teus jejuns. Com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar da tua família. Na promessa de Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade, saúde, que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão e vícios. Assim como será próspera a tua alma com saúde. Na promessa de 3 João 1, 2 e 1 João 5, 18. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospere espiritualmente. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a sua vida a promessa de Gênesis 12, 3 na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac, Romanos 4,16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7º, que pela graça de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa que Ele, e que ela seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que Abraão teve, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3, 29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então, antes da gente dar a bênção final, lembrando vocês, amanhã às 21 horas, já estaremos entrando aí no 18º dia do jejum de Daniel. Estamos chegando já ao final. Estaremos atingindo 85% do nosso objetivo. Passo a passo. Espero que todos estejam bem, que estejam caminhando, né? A essa altura, o nosso foco é realmente a conclusão, porque nós começamos esse período de consagração e a gente quer fazer como Daniel, a gente quer cumprir, correto? Então, ao tomar posse dessa bênção, dizendo eu recebo, eu quero que você pense aí na sua casa, na sua família, na sua empresa, no seu escritório, na sua venda, no seu negócio, mesmo que seja um negócio em casa, lá na sua sala. Você pensa na sua família, você pensa nos filhos, pensa nos netos, no esposo, na esposa, nos irmãos, nas irmãs, no pai, na mãe, nos avós, nos tios, primos, que você estenda essa bênção para todos. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Muito obrigado por mais uma noite estarmos juntos. Caminhada que começamos, vocês veem como é que passa rápido, né? Como passa muito rápido. Mas, em nome de Jesus, estamos concluindo. O importante é que a gente começou e a gente, com a graça de Deus, vamos caminhar. Então, amanhã, eu aguardo todos vocês, 21 horas novamente. Graças a Deus, esse pane todo que deu nas redes sociais, no YouTube, não interferiu no nosso trabalho. A gente até tinha feito uma alternativa de emergência, mas graças a Deus não foi necessário. Então, agradecemos a Deus, porque Deus está conosco, e se Deus está conosco, os problemas não se tornam mais problemas, né? Então, eu quero que você tenha uma noite abençoada de sono, na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Que Deus esteja te abençoando. Amanhã, então, às 21 horas, nós vamos entrar aí no período dos 4 últimos dias do jejum de Daniel, e depois dos outros 3 últimos nós vamos falar de um assunto muito sério e importante para os nossos dias atuais e que você não pode perder. Deus te abençoe. E é nesse momento, eu agradecendo a sua presença, eu encerro mais uma transmissão. E aqueles que perderam, depois será postado no YouTube e poderão acompanhar para a glória do Senhor. Obrigado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.